Olá, eu sou Marcos Costa, faço parte do Pessoal Maricá e nós vamos retomar um projeto que paramos em 2020, que são vídeos de análise e conjuntura, tanto a nível municipal, estadual e nacional. Esse vídeo de hoje é um vídeo introdução, que nós vamos explicar como é que serão as dinâmicas desse novo material do Pessoal Maricá e também o nosso posicionamento nas eleições de 2022. Bom, eu tô com uma ideia, e junto com os meus camaradas do Pessoal Maricá, de nós fazermos um vídeo por semana. Pode ser eu apresentando ou de repente outro camarada que queira se posicionar, porque nós achamos que o momento ele é urgente, ele é dramático, ele é importante. E nós que somos do Pessoal Maricá, que nos intitulamos socialistas e revolucionários, precisamos nos posicionar sim, precisamos conversar com a sociedade do nosso posicionamento e do que a gente pretende nas eleições de 2022. Bom, então eu vou lançar esse vídeo amanhã e no mais tardar terça-feira eu lançarei o outro que será o vídeo número 1 das nossas análises de conjuntura para esse ano. O vídeo de hoje é o que nós decidimos aqui no Pessoal Maricá para as eleições de 2022. Bom, a nossa primeira grande tarefa é o Fora Bolsonaro. Bolsonaro, ou o bolsonarismo, ou o governo Bolsonaro, é um governo autoritário, fascista, um governo ultra neoliberal que retira direitos fundamentais da classe trabalhadora, um governo que ataca a economia, a saúde, promove o desmonte da educação, destrói o meio ambiente e estimula a violência dos povos originários, indígenas, dos ambientalistas, do povo pobre e preto das periferias e das favelas. Enfim, é um governo desastroso, trágico em toda a sua extensão. Mas o que nós não podemos perder de vista, fundamentalmente, é que o governo Bolsonaro ele é capitalista. É um governo ultra neoliberal. É um governo que defende o capital financeiro, que defende o agronegócio, que defende os grandes empresários, as multitrans empresas nacionais. Portanto, o governo Bolsonaro ele precisa ser derrotado e enfrentado, mas não somente a família Bolsonaro, que fique bem claro isso, mas o bolsonarismo, ou seja, o conjunto de fascistas autoritários que defendem a tortura, a violência física e a eliminação de seus adversários. Então, fora Bolsonaro é a nossa grande tarefa. A segunda decisão do Pessoal Maricá é de não apoiarmos no primeiro turno a chapa Lula-Alckmin e também a candidatura Ciro Gomes. Nós identificamos que essas duas candidaturas não são mais de esquerda, não representam mais as demandas e as necessidades da classe trabalhadora. São candidaturas que defendem o tripé macroeconômico, assim como o Bolsonaro defendem o agronegócio, o mercado financeiro, defendem também empresários, né? As grandes empresas multitransnacionais. É claro que eu não estou comparando Lula e Ciro Gomes com Bolsonaro. Como eu falei, Bolsonaro é uma tragédia. Mas aqui no Pessoal Maricá nós identificamos que essas duas candidaturas não representam mais a esquerda. E nós do Pessoal Maricá somos fiéis ao estatuto e às bandeiras do nosso partido. O estatuto, artigo 5º e 6º diz que o Pessoal Maricá, que a origem do Pessoal Maricá, que a ação que o Pessoal Maricá promove é e são reformas que visam uma transição socialista. Está lá no artigo 5º e 6º do nosso estatuto. Portanto,
nós defendemos evidentemente o socialismo, nós defendemos evidentemente a formação política que visa a conscientização de classe dos trabalhadores e da população de um modo geral. Então nós não vamos apoiar nem Lula, nem Ciro Gomes no primeiro turno. E apoiaremos sim os candidatos, esse sim de esquerda. A nível nacional, Vera Lúcia do PSTU, Sofia Manzano do PCB e Leonardo Péricles da UP. E a nível estadual, somos um diretório do estado do Rio de Janeiro, defenderemos a candidatura do Eduardo Serra, do Ciro Garcia e da candidata Juliette da UP. E nos outros cargos, para senador, federal, estadual, vamos defender o nome do deputado federal Glauber Braga e também alguns nomes do Polo Socialista Revolucionário, do PCB e da UP, como por exemplo, Bárbara Cinedino para o Senado, Babá para federal e outros nomes também para estadual e para federal. O nosso diretório ele é coerente com a sua história, ele é coerente com a sua ação aqui no município. No município de Maricá, nós combatemos evidentemente a extrema-direita, a direita liberal, mas também combatemos o PT. Combatemos as incoerências do Partido dos Trabalhadores, que está apoiando, por exemplo, alguns setores, o Cláudio Castro, o Eduardo Paz, que esteve aqui ontem numa manobra vergonhosa de dar um título de cidadão maricaense a um cara que xingou a nossa cidade. E também apontamos as contradições do prefeito, do vice-prefeito e do ex-prefeito aqui da nossa cidade. Então nós temos lado, nós temos posição, nós temos coerência e nós temos uma história e um legado para a gente poder aí sedimentar a nossa história. Somos um partido pequeno em Maricá, mas temos pretensões sim a médio e longo prazo de crescer, com força, com luta, com independência de classe, apontando sempre para uma transição socialista. Essa é a nossa posição e esse é o vídeo de hoje que nós deixamos para os senhores. Comentem aqui, compartilhem, enfim, vamos dialogar, porque de fato as eleições estão aí e nós do Pessoal Maricá não acreditamos apenas nas eleições. As eleições são um meio. Nós acreditamos sim no diálogo permanente com a população e acreditamos sim na formação política e na praxis revolucionária. Esse é o nosso grande objetivo aqui na cidade de Maricá. Boa noite, um grande abraço a todos.